Pai do Senhor Jesus Cristo, irmãos, vou fazer uma leitura aqui do estudo da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13, que vai falar a respeito do batismo no Espírito Santo, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, versículo 13 dizia, e outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto, que quer dizer também que eles estavam bêbados. A palavra de Deus aqui vai falar a respeito do batismo com o Espírito Santo, quando acontece ali no livro de Atos, capítulo 2, que vai falar do versículo 1 ao versículo 13. E aqui, estudando a palavra de Deus numa introdução, vai dizer assim: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Ainda vai dizer aqui no estudo o que significa batismo no Espírito Santo. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Vai dizer aqui o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Aí Mateus 3,11 vai dizer, vamos lá, no livro de Mateus 3,11, que vai dizer, vamos ler, 3,11 vai dizer assim: e eu em verdade vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ainda mais no estudo aqui vai dizer no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, vamos lá, vamos ler. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Nós estamos aqui
na hora, vendo aqui, estudando a palavra de Deus, para que você venha aprender. Você que já está ouvindo as mensagens, você venha aprender o que nós estamos dizendo. Tudo à luz da Bíblia. A palavra de Deus eu estou expondo aqui para você, meu irmão, minha irmã, e vai estar lendo. O livro de Marcos, capítulo 1, no seu versículo 8, vai dizer assim: Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Tá vendo? Só tá lembrando aqui em cada evangelho como que foi narrado. Em João 1:33 vai dizer assim: E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Evangelho, ele tá narrando em cada narrador, João, Lucas, Marcos e Mateus, o que Jesus falou aqui, né, no 33. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Aí aqui o estudo ainda vai dizer, nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado. Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto. Você recebe um poder do alto e a promessa do meu Pai. Louvado seja Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 30. Lucas 24, 49. Vamos lá. Vamos ler para a gente não errar. 24, 49. Vai dizer como? Vai dizer assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Onde aconteceu aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. A dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo, o livro de Atos 1, do 4 ao 5, que vai dizer: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Glória a Deus. E aqui vai dizer: chegamos a essa conclusão. Nós chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos em Atos 11, do 15 ao 16. 15 e 16. Vai dizer assim, Atos capítulo 11, do 15 ao 16. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, acompanha comigo. Livro de Atos do capítulo 11, do 15 ao 16, versículo 15 ao 16. Vamos com calma para a gente aprender com Deus. Vai dizer o 15 e o 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas sereis batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere-se a ser batizado, glória a Deus,
no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Em Atos 4, do 8 ao 31, que nós já vimos aqui, Atos 4, do 8 ao 31, vai dizer assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele quem vós crucificastes e quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ao versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui ainda vai dizer assim, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo, lembra daquela passagem que nós falamos do nascer de novo, Nicodemos, capítulo 3, João capítulo 3. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Está aqui ainda João capítulo 3, dos 5 a 8. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. O Espírito Santo, vai dizer aqui, vou ler de novo. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Seja você pentecostal ou não, o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 3,16, do 6 a 19, quem não tem o Espírito não é cristão. Em Romanos 8, 9, eu vou ver aqui 1 Coríntios 3,16, vamos ver. 3,16 vai dizer assim, 1 Coríntios 3,16 primeiro. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ainda vai dizer aqui no capítulo 6, versículo 19, ainda tem algo para nós aqui também. Uma palavra revelada, a palavra de Deus. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, né? Que nos ensinou através de Cristo Jesus. Também aqui em primeira, né? Que eu estava falando, Coríntios, no capítulo 6:19. Ou não sabeis que olha, essa parte é boa. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. O Espírito Santo não é de nós mesmos, é de Deus. Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala. Ainda no estudo aqui, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Romanos capítulo 8. Eu quero também dividir com os irmãos aqui também. Romanos capítulo 8. 8, o verso 9. Romanos 8, 9. Vai falar a respeito também do Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que está aqui no estudo que nós estudamos. Quem não tem o Espírito não é cristão. Aqui no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito
de Cristo, esse tal não é dele. É a palavra do Senhor ensinando a gente aqui, ó. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna. E o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecostes, em Lucas 10, 20, João 20, 22, todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito Santo eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Em Atos 8, 12, 17, vai dizer assim, Atos 8, 12 ao 17. Vai dizer assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam todos os homens como mulheres. E o 17 vai dizer assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O 9, 17, vai tudo falar do Espírito Santo de Deus. 9, 17. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão. Aqui é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Aí vai dizer 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu vou até aqui com essa palavra da parte de Deus, ensinando a respeito do Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas aqui concluindo, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você mediante a sua conversão, como foi dito aqui. Você já aceitou Jesus, glória a Deus. Agora o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em você. Louvado seja Deus, e você vai ser uma nova criatura. E continue na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque o Senhor, ele vai fazer isso e muito mais por você, porque o nosso Deus é bom. Então não esqueça, se você quiser estudar essa palavra, está no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Vai dizer a descida do Espírito Santo. Amém? Fique com essa palavra, curte aí, envia para alguém, você que está afastado, você que precisa de Deus, o Espírito Santo de Deus precisa habitar em você. Louvado seja Deus. O aprender vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fico com essa palavra, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida que vai ouvir esta mensagem, Deus. Aqueles que precisam de cura, Senhor, cura agora e restaura no nome de Jesus. Aqueles que precisam de libertação, Pai, liberta, Senhor, e salva, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. E toma em tuas mãos cada um. Amém.